Muito boa noite, meus caros irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco nesses nossos caminhos em busca de espiritualidade, em busca do autoconhecimento, que esta grande oficina da vida nos proporciona a todos. Certamente estamos neste grande laboratório divino, buscando cada um de nós acertar os nossos desacertos do passado, não é verdade? Pois bem, muito boa noite mais uma vez aos nossos queridos amigos que nos seguem no canal James Ney. Muito boa noite também aos nossos queridos amigos que nos seguem no canal Rádio Web Cristo Consolador. Hoje vamos estudar e comentar o capítulo 27 do livro Pensamento e Vida. E esse capítulo vai comentar Emmanuel sobre a questão da obsessão, né? É um tema assim muito interessante, porque a humanidade ela vive de mãos dadas com um grande dilema da psicologia espiritual, do comportamento humano, são as interferências do mundo espiritual para o mundo físico. A obsessão mais clássica que nós conhecemos é a interferência dos espíritos em nossas vidas. Os espíritos influenciam em nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Essa é a pergunta clássica, 459 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec, analisando a natureza humana e ciente de que todos nós somos influenciáveis. Então, essa é a pergunta clássica. Os espíritos podem interferir em nossas vidas? Certamente que sim. É o que nós chamamos de interferências espirituais, as interferências que é tida como a obsessão, mas também existem outros tipos de variantes de obsessão, como, por exemplo, Emmanuel vai tratar aqui neste capítulo a questão da obsessão da influência de um indivíduo sobre outro indivíduo. Isso é possível, meus caros amigos? Uma pessoa influenciar outra pessoa? Certamente que sim. Isso é uma obsessão de um encarnado para outro encarnado. Como também ocorre a obsessão de um indivíduo encarnado em relação a uma pessoa que já desencarnou. Existe a obsessão de encarnado para desencarnado? Certamente que sim. E nós vamos ver aqui mais adiante. Como também existe a obsessão entre espíritos. Os espíritos podem obsediar outros espíritos. E como a gente conhece na literatura clássica, que aborda estas questões. Mas neste item 27, dentro desta, vamos dizer assim, deste roteiro que Emmanuel nos apresenta sobre a sutileza da obsessão. E no primeiro parágrafo, Emmanuel inicia convidando-nos às seguintes reflexões. Observando-se a mediunidade
como sintonia. A obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Olha que interessante, meus amigos. Observando-se a mediunidade como sintonia. A mediunidade é uma sintonia, é uma conexão psíquica, uma conexão mental entre duas inteligências, não é? Duas inteligências que povoam o universo. Uma inteligência que povoa o mundo invisível, ou a quarta dimensão, o mundo espiritual, como queiram chamar, e o outro ser que está em um mundo físico, habitando um domicílio doméstico que nós chamamos de corpo físico. Então, é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. A obsessão vai afirmar, Emmanuel, nesse primeiro parágrafo, que a obsessão é uma conexão de forças inferiores invisíveis, atuando sobre os nossos chakras, sobre o nosso mundo mental. No segundo parágrafo, ele vai nos apresentar algumas considerações pertinentes. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muitas das vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Eu fiz um preâmbulo na introdução. Nós apresentamos um prólogo na introdução e que eu comentava que um indivíduo pode influenciar outro indivíduo. E a gente sabe que tem pessoas que magnetizam uma população. Há pessoas que têm um poder da oratória, o poder do magnetismo, usa a sua oratória, usa a sua eloquência, usa o seu poder de persuasão para magnetizar, para influenciar determinadas pessoas, determinada sociedade. Então, quando ele diz, né, eu vou tornar a repetir, fenômeno de reflexão puras e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muitas vezes, entre os próprios espíritos encarnados, há uma subjugação recíproca. Quando há uma subjugação, uma obsessão, porque há uma sintonia, uma sincronicidade dos mesmos padrões mentais. Um espírito obsedia outro indivíduo e vice-versa, se assim ele estiver vibrando nas mesmas faixas energéticas. Eu sempre comento nos nossos estudos que, que nós vivemos em um cosmos mentais. O cosmos, o universo, é feito de energia em movimento. O pensamento é uma energia em movimento. Você está constantemente sintonizando com determinados tipos de vibrações energéticas. Os espíritos vão interferir em sua vida, não é pela sua aparência, certamente não é pela a roupa que você está utilizando, mas ele vai sintonizar, vai se afinizar com você através do tipo de padrão mental que você está estabelecendo ao seu derredor. Vejamos bem que o corpo, o corpo astral, o psicossoma, o perispírito, a aura, são várias camadas energéticas que o espírito tem quando está no corpo físico. A aura é um campo energético. A aura, ela tem vibrações que nós chamamos de energia centrífuga
Essa energia centrífuga do campo áurico de cada um de nós, ela corre da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E a aura, ela tem luz, ela tem coloração, ela tem densidade. A coloração da nossa aura vai se modificando à medida que seu padrão mental se modifica. Olha aí. Então, esses espíritos vão nos identificar pela coloração da tua aura, do padrão de luz que você está emitindo. Ele se identifica dessa forma. Então, quando Emmanuel diz, no terceiro parágrafo, a mente que se dirige à outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Meu amigo Delcio, olha que o problema humano é de natureza mental. Karma, expiação, provação, como eu já falei em outros estudos, nada mais é do que as nossas ações mentais. Então, quando Emmanuel diz aqui, neste terceiro parágrafo, vamos deixar claro para todos: a mente que se dirige à outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida. A mente cria imagens, materializamos imagens. No estudo da quinta-feira da semana passada, do estudo do livro da série Amélia Rodrigues, estamos estudando A Flores no Caminho. E na semana passada eu resolvi comentar sobre como Amélia Rodrigues acessou nos planos espirituais para narrar as passagens da vida de Jesus no mundo mental de Divaldo. Como o espírito Amélia Rodrigues materializava as imagens das narrativas da vida de Jesus, quando o Divaldo estava proferindo palestra e quando o Divaldo estava psicografando os primeiros livros, como Luz do Mundo, Primícias do Reino. Narra Amélia Rodrigues que no momento em que Divaldo estava proferindo palestras sobre a vida de Jesus, o espírito Dona Amélia Rodrigues materializava imagens. E mais adiante, quando Divaldo é levado a uma região do mundo sideral, a região do mundo espiritual, e Manuel Filomeno de Miranda leva Divaldo a uma biblioteca no plano espiritual. E ele diz que muitos daqueles livros que estão naquela biblioteca um dia se tornará uma obra escrita por algum escritor na Terra. E que muitos desses livros são plasmados no mundo psíquico, não é? Através de imagens, e que o autor mais tarde vai escrever sobre uma inspiração, uma intuição, ou mesmo uma própria psicografia do espírito psicografando. Eu me recordo que ainda muito jovem, eu ainda estava na flor da idade, ainda saindo da pré-adolescência, e me recordo que eu sempre fui fascinado pelo cosmos, pelo universo. Eu sempre olhava para o céu, para as estrelas,
e dizia: deve existir outros mundos habitados. Nós não somos os únicos habitantes deste universo. Eu lembro que eu ia para a laje da minha casa, tempo bom aquele, hein? E eu ficava no final da tarde, início da noite, deitado na laje da casa onde eu residia com meus pais. E chegava o entardecer, eu ficava olhando as estrelas e ficava apontando: será que aquela estrela ali não é um mundo habitado por outras civilizações? Eu sempre tinha esses questionamentos. O tempo passou. Até que um certo momento da minha vida, eu fui levada em desdobramento espiritual por uma entidade que me acompanhava, que muitos anos depois eu iria tomar conhecimento de que se tratava do meu mentor espiritual, irmão Germano. E esse mentor nos levou a uma biblioteca no mundo espiritual, ou mundo astral, ou a quarta dimensão, como queiram chamar. E quando eu cheguei nesta biblioteca, era uma biblioteca gigantesca, com inúmeros livros nas prateleiras. Eu me aproximei de um livro, ele me apontou o livro, e eu vi que o título do livro, a capa do livro era A Gênese Planetária das Almas. E ao ler aquele título do livro, eu fiquei fascinado pelo livro. E quando eu abri o livro, que eu comecei a folhear, me lembro como hoje. Hoje eu estou com 62 anos, hein? O tempo passou. Mas naquela época eu estava com 17 anos. Já tem mais de 40 anos. Muito mais de 45 anos. Eu comecei a folhear o livro. E no livro tinham imagens. Eram imagens de seres, de habitantes de outras galáxias. Eram as vestimentas de espíritos que habitam outras regiões siderais fora da nossa galáxia. E aquelas imagens, quando eu folheava, ganhava vida. Isso, em sonho que eu tive, foi nos anos 70, década de 70. Naquela época, não existia nos filmes, na televisão, imagens 3D. Imagem quarta dimensão só iria surgir nos anos 90, no século XXI. E eu vi aquelas imagens em 3D. Eu vi aquelas imagens ganhando vida, como se quisesse sair de dentro do livro. É o que a gente vê hoje, imagens holográficas. Na realidade, na década de 70, eu estava vendo imagens holográficas em 4D daquele livro. E a entidade espiritual que me acompanhava, ele iria me dizer: em um futuro próximo, você vai publicar este livro com este tema. E hoje, passado mais de 4 décadas, estamos estudando a diversidade de vida fora da Terra. Portanto, o que eu estou querendo dizer a vocês, fazendo uma relação com o terceiro parágrafo da questão da obsessão, que a mente que se dirige a outra cria imagens. Os espíritos se identificam conosco através do padrão de imagens que você está estabelecendo. Se ao longo da minha vida eu fui muito voltado aos estudos da filosofia espírita, da doutrina espírita, da ciência espírita, especialmente da cosmologia espírita, evidentemente que você acaba sintonizando, criando esse mundo psíquico, e os benfeitores espirituais vão se aproximar de você para estabelecer esta conexão de afinidades. Deu para entender? Tudo é sintonia e afinidade mental.
Vamos mais adiante. Pois bem, e ele diz assim: e se a mente visada sintoniza com a onda criada, lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força dentro da qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsediado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Vão viver em uma verdadeira simbiose mental. Um retroalimenta o outro através desses canais energéticos, desses canais fluídicos. Um alimenta a mente do outro e fica neste círculo vicioso psíquico. Vai narrar Filomeno de Miranda em uma das suas obras, porque o Manuel Miranda ele se especializou nos estudos aprofundados dos meandros da mente humana. Entre os livros que o Filomeno já escreveu através do médium Divaldo, tem um que eu considero formidável, que é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Há um capítulo deste livro que ele vai dizer que muitas das vezes, se você retirar o obsessor, que já está com o hospedeiro, que é o obsessor, está como hóspede na mente daquele encarnado, e se cortar o cordão, eles vão desencarnar, o encarnado vai acabar desencarnando, porque ali são uma verdadeira simbiose. E muitas das vezes acontece que quando há um desligamento, que o indivíduo desencarna, o obsessor ainda continua imantado no campo psíquico do indivíduo que desencarnou. E como isso acontece? Então, se você quer ter outros tipos de padrões mentais, vamos seguir a filosofia de Siddhartha Gautama, de Buda. Buda, há milênios atrás, já dizia: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Então, nós somos o que pensamos. E com o nosso pensamento construímos o nosso mundo, o nosso universo. Porque você é este universo, este microcosmos dentro do macrocosmos da existência planetária. Então, meus amigos, dando continuidade aqui aos estudos, no próximo parágrafo, Emmanuel diz o seguinte: não há, por isto, obsessão unilateral. Não há obsessão unilateral. Então, quando uma obsessão ocorre, não só ocorre de um lado. Essa obsessão se instalou porque alguém abriu a porta da mente para receber este hospedeiro, que muitas das vezes foi alguém que você se equivocou numa vida do passado, e quando não é de vidas pretéritas, é da atual existência, e que você teve algum problema. Então, não é por isso a obsessão unilateral. Toda ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. A base da instalação deste hospedeiro indesejável no seu campo tal, não é? É um verdadeiro intercâmbio
de padrões emocionais, de cadeias mentais. Eu vou tornar a repetir. Você cria imagens. Você é uma tela cinematográfica ambulante quando você anda nas avenidas das principais capitais e que os transeuntes estão caminhando nas ruas, nas avenidas, nos metrôs, por onde vai, cada um vai carregando no seu HD mental as imagens produzidas por você mesmo. E essa outra população invisível vai se logo completar que tipo de imagens você está produzindo. Perceberam? E olha o que é que ele diz aqui, né? Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio. Então, a mente pode levar o indivíduo à fascinação, que, por sua vez, vai lhe levar à subjugação. Portanto, tenhamos cuidado para você ter uma melhor seletividade dos teus padrões mentais. A meditação, a oração é um filtro para melhorar as nossas qualidades mentais, as nossas antenas psíquicas, ou melhor dizendo, né, as nossas antenas parabólicas. Essas nossas antenas parabólicas são o nosso mundo psíquico, não é? A nossa antena parabólica, certamente, ela é a antena que capta essas vibrações do mundo invisível, povoado por inteligências, e que, por sua vez, essas inteligências estão produzindo matéria mental, matéria cósmica, porque nós estamos mergulhados. Tudo o que existe a nível de universo está mergulhado na matéria da essência divina do Criador. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo desta obra, Evolução em Dois Mundos, ele vai falar do plasma divino, o hausto divino. E todos nós estamos envolvidos neste hausto divino, neste plasma divino. E cada um de nós é como se fôssemos peixes dentro de um grande aquário cósmico. E cada um navegando nas suas faixas vibracionais. Aqui na Terra, como por exemplo, FM. O que é FM? Frequência modulada. AM, amplitude modulada. OC, ondas curtas. Não é? Então, cada frequência, cada onda tem o seu padrão, onde circulam imagens. A TV que nós assistimos, ela tem uma frequência onde capta essas imagens. As tecnologias das redes sociais, o WhatsApp, é através de frequência. Então, qual é a tua frequência hoje, neste exato momento? Para onde você está apontando o teu telescópio mental?
Que tipo de imagens o teu telescópio está captando e jogando para o seu HD mental e decodificando para você escrever, falar, comunicar-se. O telescópio James Webb, com a sua visão infravermelho, está penetrando os confins do universo e descobrindo a origem da vida cósmica. O telescópio James Webb. Então, aponte também este grande telescópio cósmico que é a tua mente divina, porque você é um ser divino, porque você é a extensão dessa divindade maior, que nós chamamos como Javé, Jeová, Deus, Brahma. Qual seja a palavra utilizada para definir os deuses que nós imaginamos. Você é este hausto divino. Então, ele diz mais adiante: é o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudescência da imagem. Quanto mais você utiliza o buril, mais ele vai ficando lapidado. Então, quando você tem um filtro e que a água não está filtrando bem, é porque está na hora de limpar o filtro, para que a água saia cristalina. Então, a nossa mente é esse filtro. Que tipo de energia você está filtrando para alimentar as suas células, as suas partículas? Porque o corpo humano é alimentado pelas energias dos pranas, pelas energias do universo, pelas partículas invisíveis que penetram todos os estados radiantes da matéria até chegar a nós. Então vamos limpar o nosso filtro mental. Pois bem, lembremos-nos ainda do discurso comum. Lembremos-nos ainda do discurso comum em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para a repetição à nossa vontade. Muitas vezes, a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite. Eu confesso a vocês que eu não conhecia essa palavra, ebonite. E eu fui pesquisar no dicionário o significado da palavra ebonite. Né? Ebonite é uma resina sintética de natureza plástica. Olha que Emmanuel, ele vai dizer, né? Lembremos-nos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Muitas vezes, a mente obsediada se assemelha à chapa de ebonite, se assemelha a uma resina sintética de natureza plástica, sofrendo alteração na sua plasticidade e arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência de limiar ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático, qual o instrumento passivo
da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Muitos de nós somos hipnotizados. Eu não vou dizer a marca desta cerveja, mas houve um comercial de cerveja nos anos 90 e que virou um vício nacional. Esse comercial de cerveja penetrava no teu lar. Ele hipnotizava. Até as crianças cantavam na rua, porque a mídia televisiva tinha um comercial de bebida alcoólica que induzia, levava ao hipnotismo psíquico o indivíduo a beber, a comprar esta cerveja. E a palavra-chave subliminar era experimenta, experimenta, experimenta. Experimenta, experimenta. E no final, dizia o nome da cerveja. Eu me recordo que um determinado momento eu caminhava em uma rua em Salvador e umas crianças na rua dizendo experimenta, experimenta. E dizia o nome da cerveja. Pois é, meus amigos. Outro comercial de bebida alcoólica, também nos anos 90, e que dizia assim: na época do acasalamento, veja bem, na época do acasalamento, os pinguins migram das regiões frias para as regiões quentes. E no final dizia o nome da cerveja. E a imagem era uma imagem de um grupo de jovens em uma praia no Rio de Janeiro, tomando essa cerveja, e o locutor, a locução, dizia: na época do acasalamento, os pinguins migram das regiões frias para as regiões quentes. E dizia o nome da cerveja. Acasalamento, migração, jovens na beira da praia, tomando cerveja, leva o que é o acasalamento. E as pessoas embarcavam nisso. Então, muitos comerciais têm uma linguagem subliminar que induz psiquicamente e nos leva a sugestões pós-hipnóticas. E você compra. De forma inconsciente, você é levada por esse desejo. Então, você acha que o outro lado do mundo invisível, eles não estão atentos a esses meios de comunicação? Imagine hoje com os WhatsApp, não é? As redes de comunicação, as redes sociais, e como esses espíritos interferem. Quando você publica uma informação, fake news, uma informação inverídica, e que você escreve algo atacando o outro, você acha que não há interferências? Primeiro, porque você está dando oportunidade da sua, da sua própria índole, do seu próprio caráter. Então, vamos tomar cuidado. Que tipo de pensamento nós estamos produzindo? Que tipo de matéria mental nós estamos nos alimentando, não é? Pois bem, continuando, Emmanuel diz o seguinte: quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia no ímã de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela a expressar-lhe os desígnios de cada um. O seu livre-arbítrio vai construir o teu próprio caminho.
Qual é a estrada? Qual é o caminho que você está construindo, não é? Então, este caminho é construído da tua própria ideia, do teu pensamento. É, toda obsessão, esse ponto aqui é crucial, toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Olha, mano, hein? Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita ao oculto, pelos padrões mais baixos, começa pelas energias mais baixas, mais deletérias, do pensamento alheio que nos visita ao oculto. Vai afirmar um pesquisador japonês que diz o seguinte: nós produzimos por dia 60 mil pensamentos por dia. E a maioria desses pensamentos que nós produzimos é pensamentos negativos. Uma ínfima parcela são pensamentos edificantes. Imagine você produzir por dia 60 mil pensamentos. Então, multiplique 60 mil pensamentos pela população da Terra, que é de 8 bilhões de seres viventes. Então, se o planeta tem 8 bilhões, multiplique por 60 mil pensamentos. São bilhões e bilhões de pensamentos produzidos por dia, jogado para a psicosfera espiritual do orbe terrestre. Então, imagine agora que a outra população ao redor do planeta Terra, esta população de seres invisíveis, diz Emmanuel, que chega a 20 bilhões de espíritos habitando as várias faixas de esferas espirituais ao redor do planeta Terra, que vai das regiões mais profundas dos abismos, dos umbrais, até as regiões mais siderais, as colônias espirituais mais evoluídas, e que há um contingente de almas no mundo invisível que chega a 20 bilhões. Pois é. Então, vamos pensar. Com quem você está enviando o seu WhatsApp mental? Não é? Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados. Não, eu ia pulando aqui, né? Eu já ia pulando parágrafo. Esse parágrafo diz o seguinte: hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Eu já falei isso para um amigo, colega nosso, aonde eu trabalho. Esse nosso colega, o meu amigo Heraldo, ele é jornalista. E de vez em quando eu tenho conversado com o Heraldo sobre isso. Não é? Vai aqui o meu abraço ao nosso amigo Heraldo. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Tenha cuidado, porque hoje é um pingo, amanhã uma linha mais firme, para depois se fixar-se de forma tão colada na tua mente. É como se fosse um polvo que gruda na tela de um vidro ou de uma pedra e sufoca a sua vítima. Há espíritos vampiros, há espíritos
polvo que cola no seu sistema nervoso e vai sugando ao longo do tempo a tua energia, como se fosse um polvo imantado no seu sistema nervoso. Hoje, pois, que saibamos fugir, desassombrados, aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida e sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que nos vampirizando estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Então, tenhamos cuidado para que estes vampiros espirituais não fiquem imantados em você, porque se isso ocorre, é porque há, como eu falei em, em alguns momentos atrás, porque você alimentou a esses espíritos. Você tem algum comprometimento com determinadas entidades. Todos nós temos. E o que preciso fazer para você não cair nesta faixa de pensamentos deletérios? A terapêutica da oração. A oração vai estabelecer uma conexão com o divino. A oração ou a prece tem esse valor terapêutico de quebrar os grilhões que nos prende às amarras do sofrimento e nos liberta para o primado do espírito. E já encerrando, nas nossas considerações finais, Telson, no último parágrafo, Emmanuel diz o seguinte: dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagra-se em paz ao serviço incessante. É a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Que profundo essa conclusão do tema obsessão. Dá novo pasto à mente pelo estudo que eleva e consagra-se em paz em serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontânea vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando e refletindo na tua alma interior. Portanto, meus queridos amigos, aí está este banquete espiritual, obsessão. Portanto, o melhor remédio para neutralizar a asepsia necessária para neutralizar as ações desses espíritos que sintonizam conosco é você praticar o bem. É se tornar um homem de bem, orando e vigiando, como disse o Rabi da Galileia, o médico dos médicos. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. A oração é o remédio da alma. Já dizia Mahatma Gandhi, a oração é o ferrolho da manhã
e a chave que nos fecha a mente da alma à noite, quando vamos dormir. A oração é este recado que o Criador nos proporciona para entrarmos em sintonia com Ele através da oração. Gratidão a todos, muita paz, e na próxima semana estudaremos o capítulo 28, Enfermidade, do livro Pensamento e Vida. Gratidão a todos, muita paz, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe.